Oi, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula de arte na educação. Vou apresentar aqui o material de hoje, que será sobre a prática da arte e sobre a criatividade. Em relação à prática da arte, eu estou trazendo um exemplo que eu vi num site da Nova Escola, de uma aplicação prática para a gente entender como é esse processo da BNCC, né? E na criatividade eu vou trabalhar vocês enquanto profissionais nesse processo criativo, tá bom? Bem, aqui, né, o ensino da arte e a BNCC, e aí que ela coloca, né, o aluno como protagonista no ensino da arte, como a gente estudou na aula passada sobre esse desenvolvimento da arte na educação da criança, o impacto que é ele sendo protagonista, ele trazendo as ideias para a sala de aula, as inovações do tema a ser tratado, e também as várias dimensões de se tratar a arte, né, no seu conteúdo prático em sala de aula, através da dança, da literatura. E aqui tem um exemplo bem legal, de uma questão da chuva que foi trabalhada em sala de aula. A chuva foi inspiração de uma sequência didática que permitiu aos alunos do segundo ano explorar diversas linguagens da arte. Achei muito legal, por isso que eu resolvi trazer para vocês. Eu não vou ler a reportagem para não ficar tão longa, vou pincelar algumas coisas importantes que eu tenho que trazer para vocês, mas o material vai estar junto com essa aula num aplicativo, tá bom, gente? E aqui a professora contemplou, né? Vou só dar o crédito aqui, partindo de um elemento comum ao dia a dia dos alunos, a chuva. A professora de arte, Natália Lourenço da Silva, conseguiu trabalhar artes visuais, dança, música e teatro com a turma do segundo ano da escola Professor Lourenço Manuel Ciparpadã, Cigapapã, de São Paulo, em um projeto já alinhado às diretrizes da BNCC, ou seja, trabalhando as várias linguagens, as várias temáticas, e aqui traz os elementos visuais, o ponto, a linha, o ritmo, o movimento, os sons do corpo, instrumentos musicais, objetos sonoros. Além disso, ela elaborou com a turma, né? Olha aqui o protagonismo também. O planejamento, improviso, atuação teatral e acompanhamento e a recriação de coreografias. A recriação de coreografias. E aqui a gente vai ver, né, as artes visuais, né, que ela trabalhou, o ponto, a linha, né, pedindo para a criança explicar a chuva a partir dos seus riscos, explicar esse fenômeno natural. E aí, né, a gente vê aqui dois exemplos que ela conseguiu trabalhar. Você vê que não é só um desenho comum, aqui ela pediu para trabalhar o uso de pontos, o uso de linhas, né, uma perspectiva de arte visual que ela veio trabalhar. E depois ela pediu para as crianças apresentar os seus trabalhos e discutir, né, as obras dele, explicar, né, e aí ela também associou essa perspectiva da criança entender essa explicação a algumas obras de alguns artistas, de algumas pinturas, e trouxe isso para a sala de aula, né? Além de poemas e de tirinhas. Aqui também trabalhou a música, o teatro e a dança. Na música, ela convidou os alunos a ouvir um som da chuva e depois de um grupo musical simulando o som do próprio corpo. Há diversos vídeos, né, que podem ser acessados no YouTube, como ela traz aqui. E aqui, né, ela teve a oportunidade de mostrar, né, para elas, para as crianças, como é que poderia reproduzir o som da chuva através do corpo, através de instrumentos, né? Bem legal. O teatro, né, criando cenas que podem ocorrer durante a chuva. Ela organizou as crianças em grupos
e pediu para que elas criassem pequenas cenas que podem ocorrer durante a chuva, em locais como água, e aí eles conseguiram fazer esse trabalho em sala de aula, né, para enriquecer mais ainda. A dança, né, estimular os alunos a recriarem coreografias, mostra à turma trechos de vídeos de dança, como a temática da chuva, como trechos do filme Cantando na Chuva, do seriado Glee, né, aqui é um exemplo, ou essas músicas, Sing in the Rain e Umbrella, tudo isso disponível no YouTube, de acesso fácil. E aí, aqui, eu acho que termina o exemplo, né? Depois, ela traz essa perspectiva da exposição, né? Fazer um painel coletivo com tudo que as crianças aprenderam, né, durante essa aula, essa interatividade da chuva. E veja que interessante, né? Ela trabalhou a dança, o teatro, a música, as artes visuais, tudo baseado na chuva. Tão simples, mas tão significativo, isso dentro de sala de aula. É um modelo simples, eu sei que tem muitos alunos que já atuam em sala de aula, mas eu tenho que trabalhar com vocês também esses aspectos das artes integradas. Então, a professora aqui deu um exemplo simples de como trabalhar a chuva dentro da aula de artes, né? E aqui é uma complementação do que dessas artes integradas que a BNCC traz, né? A ideia de que os alunos explorem as relações entre as diferentes linguagens e suas práticas, permitindo que em uma mesma proposta as corporalidades, visualidades, musicalidades, espacialidades e teatralidades estejam presentes de maneira concomitante, ou seja, elas se relacionam entre si. Além de articular diferentes linguagens em suas práticas, possibilita também o uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, você está trabalhando também, trazendo o YouTube para as crianças verem as músicas. Talvez, se você não tiver infraestrutura em sala de aula, seu próprio celular pode servir para essa inspiração para as crianças, né? E pode ser uma ideia bem produtiva, a gente aplicar as ferramentas que a gente vem estudando e também complementar essas ferramentas a partir de agora, né? Vou encerrar aqui o exemplo que eu trouxe para a gente iniciar a aula sobre criatividade. Eu vou trabalhar com vocês a partir da perspectiva desse curso que eu fiz de reaprendizagem criativa. Eu vou estar trazendo os elementos que ele fala sobre os mitos da criatividade. E eu estou trabalhando a criatividade nessa perspectiva profissional de vocês, né, enquanto professoras ou atuantes em outras áreas da educação, mas para ampliar mesmo o conhecimento e desbloquear, né, os bloqueios que a gente tem em relação à criatividade, para que você seja um profissional mais leve, mais resolvido consigo mesma e possa trazer para a sala de aula aquilo de melhor, né, que há em você e que você possa explorar o que há de melhor nos alunos. E eu trouxe esses aspectos do curso de Murilo, né, sobre reaprendizagem criativa, que a propaganda do curso, esse curso, ele era pago e chegou a custar até R$ 3.000, né, quando estava no auge, e o Murilo, esse professor de criatividade, ele trouxe esse gesto nobre de abrir umas turmas gratuitas e eu consegui fazer agora durante a pandemia. E aqui ele fala, né? Elimine os bloqueios que te impedem de ser criativo. Se o mundo está mudando, se a única certeza é a incerteza, se a única estabilidade é a instabilidade, se soluções antigas não resolvem problemas novos, né? Ou você desperta a sua capacidade de ser, pensar e fazer diferente, ou você está fora de jogo. Ele trabalha a perspectiva de mercado de trabalho. E eu quis trazer isso para vocês também, enquanto professoras, de trabalho no contexto de vocês de trabalho. Tá bom, gente? E se inspirando nas crianças, né, que é o público de vocês enquanto profissionais. Aqui eu vou trazer os 4 mitos sobre a criatividade, né? Eu trouxe isso desse curso que eu fiz, que o curso é extenso demais. Tem muitos assuntos e eu extraí o que foi melhor para inserir nessa aula com vocês. E aqui eu vou trabalhar esses 4 mitos, tá? O mito do artista, o mito do dom, o mito da criação e o mito do acaso.
tudo que Murilo traz no curso dele, ele defende e argumenta com livros, com autores, com cientistas, e no final desses slides tem um dos livros, eu coloquei dois, se eu não me engano, que ele se inspira para fazer suas aulas e para estimular essa perspectiva da criatividade. E aí ele traz aqui algumas frases dele que eu coloquei. Brincar é importante porque brincar é imaginar. Pensar como criança, ser como criança, se tornar como criança. E ele diz isso porque ele afirma que quando a gente vira adulto demais e deixa de brincar. Então, ele está resgatando em nós essa criança que há dentro de nós e que a gente precisa reativá-la. E vocês, enquanto professores, desculpa, que estão inseridos nesse contexto, algumas têm, têm já a dinâmica de, não só na disciplina de arte, mas em outras disciplinas, de trazer a ludicidade e ideias criativas, ideias diferentes para trabalhar com os alunos. Outras podem estarem mais limitadas por vários bloqueios. E aqui eu quero trazer para vocês o além disso, né? Trazer para vocês que esse brincar tem a ver com imaginar e tem a ver com a criatividade. E na próxima aula a gente vai ver o documentário também sobre a importância do brincar na infância. Mas o que eu quero registrar para vocês é isso aqui. Quando a gente vira adulto, a gente vira adulto demais e deixa de brincar. O brincar é o que nos torna, é o que torna a nossa imaginação mais ativa. E isso é importante tanto para a criança quanto para a gente adulto. E ele afirma: nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos, e nos estimula a pensar que você precisa acreditar que é criativo, e a gente vai ver como, tá bom, gente? Aqui é o primeiro mito, o mito do artista. Ele diz que o mito é: criatividade é coisa para artistas, publicitários e inventores, que é o que a gente, né, mais se ouve hoje em dia. O fato que ele quer trazer de novo é que a criatividade é coisa para quem tem problemas. Ou seja, todo mundo tem problema. Que tipo de problema? E aí são os sinônimos que eu trago aqui: dificuldade, oportunidade, decisão, desafio, necessidade. Ou seja, ele diz que a criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Uma coisa importante nessa perspectiva de criança e de brincar, que eu trouxe no slide anterior, é que a criança ela é experta em combinações criativas, né? Ela se expõe, né? Ela se expõe, tudo aquilo que ela vê, ela absorve e ela se expõe nessa criatividade. Então, por isso que ele trata essa questão do adulto, né? Que a gente vira adulto demais e deixa de brincar, e o brincar faz bem à saúde, o brincar é importante, e o brincar é imaginar. E por isso, essa criança aqui, que a gente tem como inspiração para as nossa vida, nossa carreira profissional, né, para a gente não esquecer a criança que a gente tem dentro de nós. E essa perspectiva do artista, né, que ele traz que a criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, inclusive, ele reforça mesmo que é um mito essa questão dos artistas. Porque ele tem um dom, a gente vai até ver o mito do dom, né? O artista surge porque, na verdade, ele tem vamos dizer, um arquiteto, por exemplo, né? É uma pessoa que resolve de forma criativa um problema de espaço. O inventor é uma pessoa que resolve de forma criativa um problema de um grupo de pessoas. Lá na frente a gente vai ver até alguns exemplos. O publicitário é uma pessoa que resolve um problema de comunicação. Ou seja, não é alguma coisa que ele está ali de dom nato. A gente vai ver essa questão de ser nato e de ser inato da criatividade. Mas cada um, dentro da sua perspectiva, está ali resolvendo algum problema, alguma dificuldade, alguma decisão. Então, por isso que ele defende que a ideia da criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Ou seja, a criatividade é para todo mundo, não é apenas para artistas ou para inventores, certo? E aqui ele provoca, né? Se tudo é problema, então tenho que ser criativo toda hora. Ele diz, não,
senão a gente vai enlouquecer e ficar improdutivo. Ou seja, as pesquisas, cientistas afirmam que 90% dos problemas que a gente tem, das dificuldades, são solucionáveis de várias maneiras, né? Ele fala até da linearidade. Isso é linear. A gente tem as tecnologias para resolver, a tecnologia da informação, tecnologia de ferramentas e tantas outras coisas que resolvem esses 90%, porque a gente está num ambiente já tão complexo, já tão avançado, que a criatividade em nossa vida, na nossa profissão, ela é necessária em apenas 10% do que a gente tem que fazer. Então, por isso que ele fala aqui, se tudo é problema, então tem que ser criativo em tudo. Não, porque tem problemas e desafios que a gente consegue resolver sem criatividade. Mas o aspecto da criatividade é importante nesses 10%, porque o que faz toda a diferença na nossa vida como profissional. E aqui tem uma frase também bem legal que ele traz de Abraham Maslow. Maslow é aquele cara que criou a pirâmide das necessidades, né? Ele fala: o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é um homem comum do qual nada se tirou. Olha que interessante, é o ser criança, né, gente? É não deixar de ser criança, não deixar de imaginar, não deixar que essa criança que tem dentro de nós morra, né? Aqui também estou trazendo o segundo mito, né? O mito do dom, né? Dentro dessa perspectiva de criatividade, de resolução de problemas, de desafios, né? E eu estou trazendo o mito do dom, onde ele trata o mito como que é um dom de algumas pessoas, ou seja, só algumas pessoas são criativas, porque é um dom, ela já nasceu com isso. E o que vem desbloquear esse mito é o fato de que a criatividade é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida. E aí ele afirma que a criatividade é a imaginação aplicada como uma ferramenta para a solução de problemas. Ou seja, é, é uma aplicação prática daquela imaginação de criança. Eu estou vendo o roteiro, gente, senão eu passo falando muito e a aula fica muito comprida, muito longa e fica cansativo para vocês. Mas, bem, voltando, né? A criatividade nessa imaginação aplicada que ele fala é que essa capacidade de imaginação para resolver problemas é porque todo mundo é capaz de imaginar. Todos nós imaginamos. E a imaginação é o grande atributo da criatividade. Agora, se a gente não alimenta essa imaginação e a gente registra ela como um input é aquilo que eu vejo e registro, e aí eu vou criando, né, um banco, como se fosse um banco de dados, né, para ser acessado, e a gente vai ver isso lá na frente, como é que funciona, para que a gente acesse esse banco de dados, acesse essas informações, para que eu possa ter essa capacidade de criatividade. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar, né, nesse dom. Aqui eu trouxe como exemplo que ele deu na aula o Oscar, de jogador de basquete, que ele foi entrevistado uma vez, e aí o pessoal falando, né, da mão santa dele, porque ele é a mão santa, né, ele, se eu não me engano, ele participou de 5 Olimpíadas, 4 ou 5 Olimpíadas, e teve grande êxito. E aí aquele responde, né? Mão santa é o tananana, um palavrão. É mão treinada. Então, essa perspectiva de dom que o Murilo traz aqui é que é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida, ou seja, treinada. Oscar não tinha um dom. Ele desenvolveu sua capacidade de jogar, sua habilidade de jogar, treinando muito. Essa frase dele é muito interessante para a gente refletir sobre isso. E aqui, uma frase de um inventor, né, Thomas Edison: talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Ui, desculpa. Talento é 1% de inspiração e 99% inspiração, ou seja, é a capacidade mesmo, como ele diz aqui, no fato de ser desenvolvida. Tá bom, gente? Aqui também é uma frase dele bem legal, que ele traz uma reflexão: para ser criativo, não precisa ter uma predisposição, ou seja, não necessariamente a pessoa precisa ter o dom. Tem as pessoas que têm um dom. Basta não ter
uma grande predisposição e transpirar. Ou seja, é o que Thomas Edison está dizendo aqui. Basta eu ter disposição para treinar, basta eu ter disposição para trabalhar como o Oscar fez, e eu vou conseguir alcançar esse meu nível de criatividade através de treino, de estudo. Tá bom, gente? Não é só questão do dom, não é só para quem tem um dom. E aqui é o mito da criação. Ele traz que é um mito criar coisas novas, originais, inéditas. Mas o fato, né, o desbloqueio para isso, desse mito, é que criatividade é combinar de forma diferente coisas que já existem. Ou seja, toda solução criativa é uma combinação de itens coletados. Ele até trabalha no curso dele, o Murilo, e inventa uma palavra. Desculpa, gente. Sobre combinatividade. Porque ele diz que a palavra criatividade tem um peso muito grande e também sofre preconceito justamente por esses mitos que a gente está trazendo e entendendo aqui, nesse processo de criação, de criatividade. E por causa desse preconceito e dessa bagagem pesada, ele trabalha a questão da combinação, combinatividade. E aí ele diz, toda solução criativa é uma combinação de itens coletados. Ou seja, criatividade é combinar de forma diferente coisas que já existem. Como assim, professor? E aí tem essa palavrinha, essas palavras tão simples, poucas e se, né? Não sei se vocês já pensaram, mas em algum momento da vida de vocês, e se, né? E se isso? E se aquilo? E se fosse assim? E se fosse assado? Né? Ele traz essa perspectiva do e se, que é muito importante para o processo criativo. Por quê? Aí vamos aos exemplos. Um dos exemplos, deixa eu ver se eu coloquei dois. Depois eu passo. E se, né? Aí tem a história de Gutenberg com a prensa. Foi uma criação revolucionária até os tempos de hoje. A prensa, quando você criou uma ferramenta do qual você pode, né, copiar, multiplicar uma informação, multiplicar um contexto de alguma coisa, né, que está sendo falada para o escrito e propagar isso, né? A gente tem uns livros até hoje que surgiu aqui dessa perspectiva da prensa, né? Não é da forma escrita. E o que ele traz, essa perspectiva de combinatividade, né, na perspectiva da criação, é que algo não surge assim de repente, a gente vai ver ali do acaso. Mas aqui em Gutenberg, o que ele quis trazer? A história mesmo da criação da imprensa. Gutenberg morava numa região vinícola da Alemanha, ou seja, ele tinha acesso às prensas que colocavam-se as uvas e faziam os vinhos e os sucos. E também o pai dele trabalhava na Casa da Moeda, que lá também, né, tinham acesso à prensa para fazer as moedas. E isso tudo estava ali no input. Input é tudo aquilo que eu vejo e registro e fica no meu repertório. E isso estava lá no repertório dele. E um dia, né, esse e se dele surgiu, né, numa lógica de criar prensa tipográfica. Porque já tinha esse repertório aqui da prensa da uva, né, do convívio dele nas vinícolas, a prensa da moeda, e ele pensou, e se eu criar alguma coisa que eu possa copiar um texto várias vezes, ao invés de escrever várias vezes o mesmo texto. Né? Interessante, foi assim que surgiu a prensa tipográfica. E é nessa perspectiva que eu quero trazer para vocês esse mito mesmo da criação, que não é só um dom a uma pessoa criativa, né? Há um repertório, a gente tem acesso às coisas, aos insights, aos inputs. Inputs é tudo que está aqui, que eu vejo, que eu registro. Então, aquilo estava registrado na cabeça do Gutenberg, na prensa da uva, a prensa da moeda, e surgiu o IC de Gutenberg, que foi a criação da prensa. E aqui, para a gente brincar um pouquinho, que o Murilo também traz, né, a criatividade, né, das pessoas. E aí aqui a gente tem, né, o chuveiro, né, a pessoa tinha um problema, tinha uma necessidade do chuveiro, olha, e surgiu isso, a pessoa pode nem ser criativa, mas dessa necessidade dela, desse problema, né, surgiu o chuveiro. Outra criatividade aqui, que a gente pensa muito, né, quando a gente vê a imagem, poxa, pessoa criativa, mas a criatividade dela surgiu de um problema, de uma necessidade de quê? De uma sapateira. E olha aqui também que legal. A necessidade da chapa, olha só esse ferro, a necessidade de se criar uma grelha aqui para carne, para o churrasco, e ter uma televisão de plasma aqui, um tubo escondido de uma certa forma, né, na parede. São exemplos clássicos, né, de pessoas tidas como criativas, e a gente se pensar a criatividade aqui se vale de um problema que a pessoa precisava resolver. E aqui também, se não me engano, é o último slide desse mito da criação, que também foi um exemplo que eu trouxe para vocês, né, do Steve Jobs, de uma revista sobre criatividade que eu comentei em sala de aula, não sei se foi aula gravada ou se foi no Meet, no nosso encontro, e ele fala sobre como foi que surgiu
como é que se diz? As letras, quando você está ali criando texto, que hoje no Word, mas no caso do Steve Jobs é na Apple, você tem as fontes, né? Mas as fontes surgiram de um repertório que ele tinha, de um curso quando ele fez aos 17 anos de caligrafia. E na época ele conta na revista que ele largou os estudos, ele nem foi para a faculdade, largou a faculdade e foi fazer esse curso de caligrafia como um curso livre, algo assim, muito aleatório. E depois, já mais maduro, com a criação da Apple, ficou grandão, deixa eu ver aqui. A criatividade surge de um processo criativo, composto de etapas. Ou seja, é o que o Steve Jobs falou antes, que as pessoas têm suas experiências guardadas, os inputs estão lá no seu repertório. E quando vem um processo criativo, não é do de repente, como tem um exemplo aqui, do momento eureka. Eureka, eureka, né? Como se fosse um momento tipo do acaso, surgiu de repente. E não é. E isso é no próprio surgimento da palavra com Arquimedes. O momento eureka não vem do mito de não criar algo do nada, mas sim como Arquimedes. O momento eureka acontece quando ele teve um input, ou seja, um registro ao acessar seu banco de dados, seu repertório. E é da história de Arquimedes é que o rei na época queria saber se a coroa que ele mandou fazer era realmente de ouro ou se estava misturada com outros metais. E ele estava numa casa de banho, que naquela época existia casa de banho, e diz a história que ele estava na casa de banho e lá foi que ele teve o eureka dele e saiu correndo com roupa de toalha gritando eureka, eureka. Mas não foi de repente, não foi um acaso. Né? Ele estava lá no repertório dele, né? Ele acessou o banco de dados dele e quando ele estava tomando um banho, que ele sentava na banheira, a água saía. Ou seja, ele estava avaliando o peso dele, que é o peso real, dentro da água e a água esborrava. Ele trouxe isso como repertório para a questão de descobrir se a coroa era realmente de ouro e colocou uma balança com a coroa de um lado, o ouro do outro, e detectou que realmente a coroa não era totalmente de ouro, porque o peso estava diferente do ouro, que era compatível com o peso da coroa, e se descobriu que a coroa eram metais misturados. E foi aí que surgiu o termo eureka. Então, a criatividade surge de um processo criativo de etapas. Né? Surge lá do repertório, do input, ou seja, ele estava com um problema para se resolver, ele estava acessando o que tinha no banco de dados dele, estava pensando, estava processando, e de repente foi que surgiu o eureka. Não de um processo do acaso, mas de um processo criativo composto de etapas. E como é que é esse processo que eu estou falando com input? E aí surge, né, aqui tem aqui só para representar, né, como surgiu o eureka, como é que ele teve essa ideia, trouxe mais para a gente visualizar mesmo. E aqui, o processo criativo que o Murilo traz. O input, que é o olhar, o ver e o registrar, né, no meu banco de dados. O output, que é quando a gente fala, quando a gente verbaliza, quando a gente expõe a nossa ideia, né? E aqui, esse feedback do que entra com o que sai, que ele chama de masterização, não pode ser feedback, ou seja, é uma melhora, masterizar e melhorar, feedback é justamente isso, né? Aquilo que eu penso com aquilo que eu faço, que eu falo, o que eu vou melhorar, né? Nesse ciclo, né? Dessa combinação. E aí surge a eureka, né? Como ele coloca, que é a ideia, que vem no âmbito cerebral, que é a combinação, como ele também defende,
da combinatividade, que está no inconsciente e no consciente. E é quando surgem as ideias criativas, as resoluções de problemas, de desafios. Esse é o processo assim, básico, teórico, que a gente tem, né, em nossa capacidade do pensar criativo, tá bom? E aqui mais uma frase do Abraham Maslow, né? O Maslow, que eu trouxe outra frase dele do curso: o acaso favorece mentes preparadas. Essa frase é muito legal, porque é curta, simples e objetiva. As mentes preparadas, né? O acaso favorece as mentes preparadas. Talvez se Arquimedes não tivesse com a mente dele preparada, ele não tivesse tido o momento eureka dele. E aqui a gente já encaminhando para o encerramento, a conclusão, né, desse processo criativo, como o Moeiro vem tratando, aqui é o clássico, né? Ele trata a combinatividade, mas nesse processo criativo clássico que ele fala é a preparação, que é o repertório, é aquilo que a gente está no input, que a gente está processando nossos banco de dados com a nossa pesquisa, né? Quando a gente tem aquele processo de pesquisa, do que como é que a gente vai resolver, como é que a gente vai fazer. O processo de incubação, que ele é inconsciente, que está aqui, como a gente falou na mente, aqui no inconsciente, no cérebro, que é a incubação, que eu registrei na preparação, está lá, né, para a gente acessar a qualquer momento. A iluminação, que é a revelação da combinação, ou seja, é quando eu tenho o eureka, né, que é quando a gente tem um insight daquilo que está no repertório, que eu pesquisei na minha preparação, e que na incubação eu combinei e que vem a fluir, vem a se expor na iluminação, né? E que se conclui na verificação, que é quando a gente coloca em prática e vai ver mesmo se aquela combinação, aqueles insights são validados, que é no ato de verificar. A gente pode ver isso em várias profissões, em vários âmbitos profissionais, várias carreiras profissionais. E vocês, enquanto professores, mais ainda, né, no processo de sala de aula ou em outros processos no ramo da educação, nesse processo criativo, estou trazendo para vocês mesmo, para que a gente pense nele como sendo uma habilidade fundamental para o profissional e uma qualidade mesmo para que a gente possa cada vez mais evoluir na nossa carreira profissional. Ele conclui, o Murilo, né, trazendo um conceito de criatividade que também é muito complicado a gente querer colocar a questão da criatividade numa caixinha e achar que aquilo é criativo. Eu trouxe essa perspectiva dos mitos realmente para a gente desbloquear, né, toda aquela bagagem que a gente carrega em relação aos mitos, em relação à criatividade, para que a gente amplie mesmo o conhecimento da gente e possa aplicar não só na aula de artes, mas em todas as outras aulas na qual você é desafiado a passar, né, para os seus alunos. Eu gosto muito de uma das reflexões que ele traz sobre criatividade, que é uma capacidade inata, ou seja, eu não nasço com aquilo, que precisa ser desenvolvida através de hard work, estudo e treino, e cuja utilidade é resolver problemas através de combinação de ideias e seguindo uma etapa de processo criativo. Ele resume aqui essa aula dos mitos e que esse hard work é uma expressão que ele criou, né, como professor de criatividade. Ele tem uns insights, muitos insights, né, desse processo de estudo e treino, mas é mais nesse processo mesmo de estudo e treino. Criatividade é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida através de estudo e treino e cuja utilidade é resolver problemas através da combinação de ideias e seguindo as etapas do processo criativo. Outra coisa importante que eu quero trazer para vocês, a partir dessa frase dele, do próprio Murilo, quando a gente sai da zona de conforto, a gente não entra na zona de desconforto, e sim na zona de aprendizagem. Por que eu trouxe essa frase? As pesquisas comprovam que para um cérebro sair dessa zona de conforto, ter esse processo criativo, pensar mais, né, o cérebro gasta mais energia. Mas a função do cérebro, além do pensar, do fazer e do agir, é economizar energia. Por quê? A energia gasta muito. Então, quando você pensa muito, quando você estuda muito, treina muito, gasta muita energia. E o cérebro não é treinado para esse gasto, ou esse desgaste. Então, por isso que é tão comum a gente ficar na zona de conforto da gente em relação a vários aspectos da nossa vida, né? Não só a profissional. E até vocês também em sala de aula, às vezes, essa zona de conforto, dessa rotina da escola, ou alguma desmotivação, ou enfim. E a gente acaba entrando nesse processo de rotina, de zona de conforto, e a gente não quer sair, a gente tem os problemas comportamentais, mas tem esse problema cerebral mesmo, de que o cérebro tem essa preguiça, ele quer economizar energia, né? E aí a gente entra numa zona de conforto e a gente às vezes não quer sair dela, então a gente possa cada vez mais, né, tentar sair dessa zona de conforto, mas com uma perspectiva da aprendizagem e não do desconforto, tá, gente? É isso, aqui tá as referências que eu trouxe para essa aula e para a anterior. Aquela reportagem, eu posso até postar para vocês no grupo, foi nesse site da nossa escola, sobre a aula da chuva. E aqui são os livros, alguns dos livros que o Moeiro traz essa perspectiva da criatividade. Aqui é um livro em inglês, parece que não tem em português, mas tem alguns artigos na internet em português, que é A Imaginação Aplicada, é uma bíblia da criatividade, que traz a imaginação como a aplicabilidade dessa imaginação para a criatividade. E esse, Confiança Criativa, libere sua criatividade, implemente suas ideias também. Muito bom. A gente vai encerrar nossa aula aqui e a gente continua se falando pelo Meet, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um beijo para vocês. Vamos que vamos desbloquear todos os nossos mitos em relação à criatividade. Entender que a criatividade é um processo de resolução de problemas, de conflitos, de desafios, e não só é um dom ou é uma coisa nata de alguém. A criatividade é para todos nós, tá bom, gente? Beijinho, tchau, tchau.